paz, meus queridos. Bom dia. Iniciamos mais um devocional, na certeza de que o Senhor se faz presente neste momento. Aqui clamamos por sua presença, por seu cuidado, por sua bondade, por sua misericórdia que se renova a cada amanhecer. E sabemos que por mais dificuldades que eu e você passemos, Ele está presente, livrando, protegendo, cuidado. Portanto, acalma teu coração. Você não está sozinho. Deus está com você. Hoje eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor que está em Atos, no capítulo 6, no versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vamos comentar hoje um pouquinho sobre o chamado de Estevão. Esse Estevão era um homem ímpar, uma pessoa diferenciada, e já falando no Novo Testamento, um dos melhores imitadores do nosso Senhor Jesus, no modo de viver, no modo de falar, no modo de anunciar as boas novas e inclusive na forma como ele morreu. Estevão foi escolhido como diácono para o serviço do reino. Nós podemos ver em Atos 6, do 1 ao 5, vai explicar como foi consagrado, como orava, como era cheio do Espírito Santo, como ele se consagrava ao Senhor. E por isso, ele era um homem cheio do Espírito Santo, fala a palavra de Deus. A graça e o poder estavam sobre ele. Seu entendimento, seu coração transbordavam fé, transbordavam intimidade com o Senhor. Estevão, pelo Espírito Santo, realizava prodígios, sinais milagrosos entre as multidões, como nós lemos aqui. Estevão foi um homem que viveu em plenitude de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, e a sua vida serve de exemplo para nós, serve de inspiração para os nossos dias. Uma das maiores necessidades dos nossos tempos é de homens, mulheres que sejam modelos na sociedade, que sejam íntegros, retos, fiéis. Nós, infelizmente, vivemos numa época que é marcada pela superficialidade. Tudo que é feito é superficial. Relacionamento é superficial. O meu trabalho é superficial. Não é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você fazemos tudo com profundidade, com excelência. As pessoas hoje em dia estão tão cheias de si mesmas e vazias de Deus, cheias de vaidades e vazias de virtudes que provêm lá do trono. Estevão não era um homem conformado com a realidade do seu tempo. Não. Ele não achava mediocridade legal. Plenitude era a marca da sua vida, da sua personalidade e do seu ministério. Estevão era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E como é que a vida de Estevão pode influenciar ou inspirar as nossas vidas hoje? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Fala em Atos 6:5. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele não era apenas um homem regenerado, selado, habitado e capacitado pelo Espírito, mas também ele era um homem cheio do Espírito Santo, que transbordava da graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Não basta ter o Espírito, simplesmente de vez em quando, um encontro aleatório, mas é preciso ser cheio do Espírito Santo,
É preciso transbordar da bondade de Deus, da bondade do Senhor. E também Estevão era um homem cheio de sabedoria. Sabedoria é ver a vida na perspectiva de Deus. Quando não a temos, essa sabedoria, a palavra nos diz: peça e eu lhe darei. É reagir nas diferentes situações com firmeza, com amor, com esperança, transmitindo graça para as pessoas. Sabedoria é usar da melhor maneira o conhecimento que nós temos da palavra de Deus para atingir aquele objetivo que nós queremos, mas que certamente vai glorificar a Deus. Aleluia! Estevão era um homem cheio de fé, muita fé. Estevão confiava plenamente em Deus, em tudo que a palavra tinha dito, em tudo que Deus tinha revelado ao seu coração. Ele andava pela fé. Seus olhos estavam sempre fitos em Deus e por isso ele não andava sendo guiado pelas circunstâncias, pelas dores, pelas lutas da vida. Não, o olhar dele estava fixo no Senhor. Ele não era guiado pelas leis da terra, ele não era guiado pelos problemas da terra, mas ele era guiado pelo comando do céu. Seu propósito de vida não era proteger-se. Que eu não tenha dores, que eu não tenha sofrimento, que eu não seja contrariado. Não, o seu propósito era honrar a Deus em tudo. A fé é um sentimento que não olha para baixo. A fé olha para cima, olha para o alto, olha para o nosso provedor, olha para o autor e consumador da nossa fé. A fé não olha para a ameaça, para a dor, para a perseguição, mas ela olha para a recompensa eterna que o Senhor há de nos dar. Aleluia! Ele era um homem cheio de graça. Nos diz aqui, como nós lemos Estevão, cheio de graça e poder. A graça abundante de Deus estava sobre a sua vida. Por isso ele nunca perdeu a doçura da vida, a esperança, a certeza de que Deus estava no comando, mesmo diante das perseguições cruéis que ele enfrentou. Em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude, as pessoas viam nele a graça de Deus. Aleluia! Isso é muito poderoso. Isso é valioso e precioso para nós. É olharmos para ele e ver como devemos proceder nos dias maus. Não olhe para o dia mau. Olhe para aquilo que está reservado para você. Se você for fiel, se você for um homem, uma mulher cheia de sabedoria, de graça, de fé. Além disso, Estevão era um homem cheio de poder. Estevão não dizia apenas coisas tremendas, mas também fazia obras extraordinárias. Pregava aos ouvidos e aos olhos também com o seu testemunho. Não apenas falava de poder, mas ele experimentava o poder naquilo que tocava, nas vidas, no que fazia. Ele não tinha apenas um discurso bonito, mas ele tinha obras, ele tinha atitudes, ele tinha testemunho de vida reta diante do Senhor. E além disso, ele tem uma atitude, uma qualidade preciosa. Ele era um homem cheio de perdão. Mesmo vivendo uma vida de plenitude, Estevão atraiu contra a sua vida muita oposição, perseguição por parte dos religiosos daquela época. Meus queridos,
Mesmo naquele momento que ele estava diante da morte, ele não perdeu a paz. E mesmo no suplício cruel desse apedrejamento com o qual ele foi morto, ele perdoou seus algozes. Que tarefa difícil! Mas é que ele estava centrado na vontade de Deus. Ele sabia o que Deus tinha preparado para ele logo adiante. Quem deseja viver uma vida de plenitude como ele, não pode agasalhar lá no seu coração mágoas, amarguras, ressentimentos, mas deve ser cheio de amor e de perdão, porque ele sabe que o nosso Deus é o justo juiz e nenhuma atitude, nenhuma palavra ficará sem a sua devida recompensa, seja positiva ou negativa. Estevão, ele é conhecido como o primeiro mártir da igreja do Novo Testamento. Depois de Estevão, houve outros mártires e ainda haverá, até que seja o dia perfeito do Senhor, como fala em Apocalipse 6. Mas será que eu e você estamos dispostos a morrer por causa do Evangelho? Pela mensagem que nós pregamos? Será que estamos dispostos a ser perseguidos? Talvez mal falados? Ou nos envergonhamos e nos escondemos na caverna e não queremos anunciar as boas novas da salvação? O arrependei-vos, é chegado o momento. Como nós procedemos? Só é possível quando se é cheio do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, assim como foi Estevão, pois é o Espírito Santo que é a nossa força para sermos testemunhas fiéis até os confins da terra. Há países, nós vemos na televisão, nos jornais, em todas as mídias sociais, que são declaradamente opositores do Evangelho, onde ter uma Bíblia é motivo de pena de morte ou prisão perpétua ou de tortura. Na verdade, não existe uma igreja totalmente livre, pois onde há um irmão perseguido, os outros irmãos estão sendo perseguidos também. Isto é ser corpo de Cristo. Eu devo orar por essas pessoas. Eu devo sentir na minha alma as perseguições. Porque se nós fazemos parte de um corpo, eu sou o braço e a mão está sendo torturada, o corpo todo precisa sentir. Estevão foi contemplada com o que todo cristão almeja. Ele contemplou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso é um privilégio só para os fiéis. É muito interessante nós perceber e analisar que a morte de Estevão muito se assemelha à morte do nosso Senhor Jesus. Estevão foi condenado injustamente, assim como Jesus. Estevão clamou por misericórdia, por perdão dos seus acusadores e executores, assim como fez Jesus. Estevão sabia quem era e entregou o seu espírito a Jesus, assim como Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Aleluia! As palavras de Colossenses 3, do 2 e 3, poderiam ter sido escritas sobre a vida de Estevão, embora são aplicadas para todos nós, dia após dia. Escute, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Cristo em Deus. Aleluia! O que devemos ter como prioridade não são as coisas terrenas, as coisas do nosso Pai.
A vida de Estevão e ainda mais a sua morte deve ser um exemplo de como todo cristão deve se esforçar para viver comprometido com o Senhor mesmo diante das perseguições e da morte, fiel a pregar o evangelho corajosamente, conhecer toda a verdade de Deus e disposto a ser usado por Deus para o seu plano e o seu propósito. O testemunho de Estevão permanece como um farol diante de nós, uma luz para o mundo perdido, uma luz que ilumina as trevas e os perdidos que estão agonizando, bem como uma história que precisa dos filhos de Abraão para anunciar que ainda há salvação. A lição para nós é que o Espírito Santo promete nos equipar, nos preparar, nos capacitar para cada situação que vamos enfrentar. Podemos não ser corajosos por natureza, mas o Espírito Santo promete nos encorajar com a graça necessária para enfrentar tudo o que Deus nos chama dia após dia para experimentar. Não adianta você se preocupar com uma forma que você vai responder a um sofrimento, a uma perseguição antecipadamente. Não se preocupe o que você vai passar depois. É por isso que Jesus advertiu seus discípulos a não se preocuparem sobre como reagiriam quando eles seriam entregues à perseguição. Eles deveriam confiar na provisão da graça de Deus em cada momento. Você também pode confiar que o Espírito Santo proverá a graça que Deus prometeu. Estevão viu a glória de Deus. Um homem que conseguiu ver além deste mundo, além daquilo que é palpável, que viu o Senhor à direita do Pai e a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Que eu e você, como Estevão, com os olhos humanos, possamos ver Deus ao longe, mas com os olhos da fé, possamos ver Ele bem pertinho de nós, nos guardando, nos cuidando, nos capacitando. Que você e eu, como Estevão, cheio de fé, cheio de esperança, cheios de graça, possamos ver os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus, contemplando a nossa vida dia após dia e nos fortalecendo para anunciarmos as boas novas da salvação e termos coragem de dizer: arrependei-vos, vinde para a casa do Pai. Aleluia. Medite nessa palavra. Leia o capítulo 6, o 5, 7 de Atos dos Apóstolos e não guarde a mensagem só para você. Compartilhe com alguém. Seja canal de bênçãos na vida dos seus amigos. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.